o silêncio do deserto ensina muito. O silêncio do deserto ensina muito. Gente, no deserto, ele aprendeu a ouvir Deus. Enquanto ele estava no palácio, muita movimentação, festividade, muita coisa, agitação, churrasco, dia de jogo, vamos para onde? Reunião. Enquanto ele estava com muita coisa na cabeça, empresa, negócio, estudo, curso online, ele não estava conseguindo, mas no deserto, ele ouviu Deus. No deserto, ele aprendeu a ouvir o seu interior, porque Deus estava no seu interior. Há uma diferença entre solidão, é ficar sozinho, para a solitude. A solitude não é ficar sozinho, é você ficar com quem está dentro de você, é você ficar com Deus, é você discursar com Ele, conversar com Ele, interagir com Ele. Moisés descobre isso. Por quê? Porque a palavra deserto, ela vem da palavra hebraica midbar. E essa palavra tem a sua raiz com o significado de falar. Então, deserto é lugar aonde Deus fala. Ele aprendeu isso. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus. Às vezes você está num deserto, você está numa luta, você está numa dificuldade, você está numa carência, e você fala, nossa, por que eu estou enfrentando isso? Porque Deus quer falar contigo. Porque quando está tudo bom, tudo sorrindo, quando está tudo legal, quando está cheio de panetone na mesa, você não ouve. Quando o dinheiro está chegando, o carro não quebra, você não sente dor nenhuma na garganta, quando ninguém chora, você não ouve. O deserto, às vezes, esses momentos difíceis que a gente odeia passar, são os únicos momentos que a gente ouve Deus, que a gente percebe a nossa finitude e percebe que Deus quer nos falar. Nós somos muito agitados, não paramos, temos que descobrir o caminho da solitude, o momento da reflexão. A Bíblia diz que nós devemos meditar na palavra de Deus. Meditar, não é ler, é meditar, é analisar, é pensar, é refletir. Nada mais é isso do que dizer, Deus, o que o Senhor está falando aqui agora? Em segundo lugar, a segunda lição para quem quer ser espiritual é que, para a obra de Deus, nunca a capacidade será mais importante que o caráter. Para a obra de Deus, nunca a capacidade será mais importante que o caráter. O Moisés foi treinado aonde? No Egito, melhor faculdade do mundo. O Moisés fez os cursos, avaliações, ele participou de discussões que envolviam geopolítica mundial, ele aprendeu muita coisa, ele entendeu sobre exército, sobre administração, sobre coordenação de impostos, sobre controle de sociedade, sobre gestão pública. Eles estavam ali naquele ambiente muito capacitado, mas não soube transformar isso em benefício para o povo de Israel. Quis resolver na mão, matou um egípcio e teve que fugir. Toda oportunidade que ele tinha de interferir de dentro para mudar a vida do povo hebreu, ele não conseguiu. Porque faltava para ele o quê? Caráter. Mas quando ele vai para o deserto, quando ele tem que tirar o seu sustento do dia a dia, quando ele não tem todo um sistema palaciano para mantê-lo, quando ele sabe o que é a palavra escassez, quando ele agora tem que ralar no dia a dia, no sol escaldante, para ter o seu pão de cada dia, é nessa hora que o seu caráter vai sendo mudado. Um autor disse, se nos preocuparmos com a profundidade de nosso ministério, Deus cuidará de sua largura. Se cuidarmos do crescimento espiritual, o crescimento numérico será aquilo que Deus pretende que seja. Ele não está consciente ainda que ele não tem domínio próprio. Ele não está consciente ainda que ele não tem equilíbrio emocional nenhum. Ele não está consciente ainda que ele agride as pessoas da forma que ele fala. Eu não sei como ele falou com aquele soldado. O soldado reagiu mal.
talvez ele tenha falado mal também. Ele não está consciente de que ele é um provocador de confusão. Não, ele não está consciente. Ele não sabia quem ele era. Muito conhecimento, mas pouca mudança. Gente, nós precisamos entender esses princípios. Às vezes a gente está achando que vai ser a teologia, o conhecimento. Eu fiz seminário, eu aprendi, pastor, fui até ordenado pastor no outro ministério. Tá, mas a pergunta é: quem é você? Às vezes você é uma pessoa murmuradora, sabe? Às vezes você vai para a mesa de almoço, você puxa um assunto desgraçado, sabe? Está comendo um franguinho, aquela saladinha, cenoura, alface, tomate e tal, sabe? Aquilo vem com veneno, porque você puxa um assunto maldito. Pastor, mas a gente tem que conversar certas coisas. Sim, mas deixa a mesa em paz. A mesa é a hora da gente celebrar que tem o pão e a água na mesa, que Deus trouxe paz, provisão. Mas não, aí puxa aquele assunto assim cruel. Ó, até aproveitar para falar o caramba. Agora não. Quantos aqui já tiveram um almoço em que um levantou e falou assim: não quero mais comer não, não levanta a mão, só veste a carapuça, mas não levanta a mão, por favor, em nome de Jesus, eu te peço. Não é dia de constrangimento, é dia de cura, não é dia de afronta, é dia de milagre. Sabe, às vezes a gente é murmurador, é peçonhento, é rixoso. A gente não entende a nossa condição precária. Aí porque alguém fala assim: oh, homem de Deus, mulher de Deus, pastor, essa aqui é mulher de Deus. Mulher de Deus por quê? O que tu conhece dela? Não, porque ela foi na sala de oração. Foi na sala de oração, mas não vai no quarto com o marido há um tempão. O cara está com ódio. Foi na sala de oração, mas os filhos odeiam por causa do mau testemunho. Foi na sala de oração, mas falou mal de alguém. Lá dentro da sala de oração, transformou a sala de oração na sala da fofocação. Irmão, eu não estou jogando, pastor, ele está mandando alguma carapuça. Não, querido, estou jogando carapuça para mim. Não está jogando carapuça para ninguém. Eu estou falando que a gente precisa ter uma consciência de quem nós somos. Essas coisas todas acontecendo no Brasil, agora vendo um senador que está querendo sugerir uma PEC que vai dar mais poder ainda ao Supremo Tribunal Federal. Eu falo, cara, está pouco o poder deles. Essas coisas às vezes me afetam. Eu falo, meu Deus do céu, estão acabando com a democracia, acabando com a república. Eu falo, meu Deus, onde vai parar isso? Meu Deus, cadê os direitos de ir e vir, o direito de fé, o direito de ir para a igreja? Daqui a pouco vai acabar tudo do jeito que eles estão caminhando, estão dominando tudo. E aí isso me afeta. Eu falo, Deus, como eu sou pequeno, como eu fico irado. Tem misericórdia, Senhor. A religiosidade é pior que o pecado comum, porque é difícil de percebê-lo. Aquela pessoa que vive uma religiosidade, não uma essência com Deus, uma religiosidade, esse é o pior pecado, que você não nota. Você está achando que está ficando bonito, você está achando que está ficando cheiroso, você está fedendo e não nota. Por quê? Porque você está sendo religioso, você não está tendo intimidade, relacionamento, só atividade eclesiástica, atividade religiosa, e não essência de convivência com Deus. Quem está entendendo? A comunhão sincera se contrapõe à religiosidade vazia. A religiosidade vazia fala alto através das palavras e do exibicionismo. A comunhão sincera, por outro lado, é totalmente desconhecida pelo mundo exterior. Ela acontece dentro da gente. Querido, o Ricardo Barbosa, um pastor presbiteriano,
Ele estava num evento da CEPAL, muitos anos atrás, e ele contou uma experiência muito interessante. Ele contou que o John Stott, um dos grandes teólogos do século XX, e John Stott estava numa conferência, e aí os pastores perguntaram para ele: pastor John Stott, como se desenvolve uma espiritualidade? Como o senhor conseguiu? Uma vida em Deus, como o senhor conseguiu? E ficou todo mundo esperando a resposta. Aí o John Stott falou assim: olha, eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, não falto aos cultos de domingo e não falto no dia da ceia. E ficou todo mundo com cara de palhaço, né? Assim, meu Deus, a gente pensou que ele ia dar uma estratégia espiritual para vencer o diabo, a gente pensou que ele ia falar de uma maneira surreal, de extrair da Bíblia poder, a gente achou que ele ia falar alguma coisa muito importante, que se faz na oração, e que ativa a nossa fé. Ele fala: eu leio a Bíblia todo dia, eu oro todo dia, não falta o culto de domingo, e eu não falto no dia da ceia, aquele momento de comunhão com os irmãos ali, de troca do pão, do vinho, para mim é importante. Sabe quem responderia a mesma coisa que o John Stott? Sabe quem? Uma criança de 7 anos. Um molequinho de 7 anos falaria: tem que ler a Bíblia, tem que orar, e tu pode faltar à igreja não. Sim ou não? Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que o Evangelho é simples, e que a gente não acredita na simplicidade. Se a gente acreditasse na simplicidade, a gente viveria uma vida íntima de Deus. O problema é que a gente está sempre procurando o curso de batalha espiritual do profeta do deserto do monte, o curso de dons espirituais da poliglota do céu. Nada contra os cursos, não, acho legal, parabéns, mas não é teologia que muda a gente, é experiência. Aliás, tem gente que de tanto conhecimento larga Deus, porque se torna o seu Deus o conhecimento, e não o Deus que gera o conhecimento. Ele adora a provocação teológica, e ele deixa de ter paixão pelo Deus Todo-Poderoso. Ele adora fazer as pessoas se sentirem de alguma maneira afrontadas com as suas afirmações. Ele esquece de amar o Deus vivo, da simplicidade do Evangelho. O maior presente que você pode dar, sabe qual é? Vidas. Pessoas que se convertam a Ele, pessoas que passem a amá-lo de verdade, pessoas que adentrem a vida eterna e vão conviver com Ele no céu. É o melhor presente. Deus não vai dar intimidade para quem não quer libertar. Deus não vai dar intimidade para quem não quer ser libertador. Enquanto eu falo de Jesus para as pessoas, eu proclamo, eu tento levar pessoas a Deus. O que acontece? Deus olha e fala assim: nossa, mas que vontade que Ele tem de levar pessoas a me conhecer, então deixa eu me revelar mais para Ele. Eu vou me revelar mais porque Ele quer revelar mais para os outros. A Ele eu dou porque Ele espalha, a Ele eu dou porque Ele compartilha. Deus não enche de intimidade alguém que não se preocupa com a salvação de pessoas. Fico vendo algumas pessoas: nossa, um profeta, espiritual, não ganha ninguém para Jesus, nunca batizo ninguém, fruto daquela vida. Me desculpe, não tem espiritualidade em quem não é libertador. Não tem espiritualidade em quem não é libertador. Deus quer que a gente tenha do seu espírito para derramar sobre as pessoas.